Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe esse livro aqui para vocês chamado A Cidade em Pequenos Passos. E a gente vai falar sobre duas informações bastante interessantes sobre as cidades. Então vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre como surgiram as cidades e por quê. Então aqui, pessoal, ele diz: você não conseguiria imaginar os homens pré-históricos vivendo em plena cidade, com toda razão. Por milhares de anos, nossos ancestrais viveram em planícies, florestas e regiões montanhosas. Depois, pouco a pouco, foram construindo cidades, sempre em locais próximos de um rio, pois, sem água e transporte, não existe a cidade. As primeiras aldeias de agricultores. Há 10 mil anos aproximadamente, com climas favoráveis, as pessoas começaram a cultivar a terra e a domesticar animais em um mesmo local. Não precisavam mais se deslocar de um lugar a outro em busca de alimentos. Com o tempo, passaram a obter melhores colheitas, o que permitiu aos agricultores armazenar e proteger o excedente de alimentos na aldeia. Com a agricultura, a população mundial passou de 10 milhões para 160 milhões de pessoas em um período de 4 mil anos. E aí ele conta um pouco aqui também. E as primeiras cidades surgiram a partir das aldeias, e algumas passaram a ser fundadas em locais próximos de estradas, rios ou mar, por onde as pessoas podiam despachar suas mercadorias. Os locais passaram a ser escolhidos levando-se em conta também a facilidade de proteção contra invasões de inimigos. A população dessas cidadezinhas não era apenas de agricultores. As ocupações eram as mais diversificadas. Artesãos, comerciantes, militares, engenheiros, contramestres e contadores se agrupavam conforme seu ofício em determinadas partes da cidade. Aí ele fala um pouco aqui então que por volta de 10 mil a.C. surgiram as primeiras aldeias, por volta de 7 mil a.C., no Oriente Médio, foi estabelecida a primeira cidade, e por volta de cerca de 5 mil anos, na América do Sul, muito antes da chegada dos europeus, no Peru a gente já pode dizer que tinham aglomerações em forma de cidade no Peru. Esse livro traz muitas coisas interessantes, pessoal. Uma outra coisa que eu vou trazer para vocês é a natureza nas cidades. Então, ao ouvir falar a palavra cidade, você pensa primeiro em poluição e barulho, e só depois nas florzinhas e passarinhos. No entanto, as cidades que antes caracterizavam o oposto do campo planejam espaços para escolher a natureza. Os fenômenos naturais que dominam a cidade. A cidade não está fechada em uma redoma. O clima da região exerce grande influência sobre a natureza da cidade. Geralmente faz mais frio na periferia, onde os ventos circulam mais livremente, ou seja, distante dos prédios altos, tá, pessoal? Por outro lado, bairros mais arborizados são menos quentes e mais úmidos no verão do que regiões onde há poucas árvores. Em certas áreas do planeta, as cidades são construídas para resistir à erupção de um vulcão das proximidades ou de um repentino tremor de terra, como é o caso do Japão, por exemplo. E até em locais sem catástrofe, uma rua mal cuidada depois de algum tempo apresenta vários problemas, como buracos, por exemplo. E aqui ele diz: que natureza que existe na cidade? Nas cidades, apenas as plantas que resistem à poluição do ar e à escassez de água chegam a crescer, e a maioria dos animais selvagens não teria espaço suficiente para encontrar alimento ou fugir da presença humana. Os menos exigentes, como os ratos, os pombos e as baratas, ao contrário, proliferam, aproveitando-se de nosso lixo e do calor das residências. E ele também fala da natureza domesticada, que a gente conhece bem. Geralmente, os citadinos, com sede de natureza, frequentam parques e jardins. As árvores e as flores marcam o ritmo das estações do ano, mesmo sendo espécies exóticas que não se desenvolvem espontaneamente nos campos do entorno. Da mesma forma, os moradores da cidade cercam-se de animais de estimação, como cães ou gatos criados em apartamentos.
Pessoal, numa próxima atividade eu vou trazer mais algumas informações, porque tem bastante coisa e muita coisa muito interessante para falar sobre as cidades. Então, por hoje a gente vai refletir sobre essas informações e até a próxima.